muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 27 de janeiro. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa? Não quer perder o nosso programa? Não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. É só você acessar o endereço, você já conhece muito bem, né? www.gazetaweb.com. Pois é, acessa lá e além de você acompanhar o nosso programa ao vivo, vai também se mantendo muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de marcar consultas e acompanhar o resultado dos teus exames da tua casa, através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz Apvida. Saúde para valer, tá bom? E é claro também que a gente não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, agora também de maneira digital, pois é, acompanhando as novas tecnologias e também as necessidades dos nossos leitores. Acessa comigo www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere também aí na sua telinha os principais destaques de hoje. Ministério Público Estadual investiga 6 servidores públicos suspeitos de furar-fila da vacinação. Covid atinge mais pessoas de 30 a 39 anos aqui no estado de Alagoas. Cai o número de infectados e cresce o de mortos em Alagoas. Mais 16 pacientes vindos de Manaus ficarão no hospital universitário. A gente tem aqui outras informações. Trigêmeos nascidos na Santa Mônica precisam de doações. Reajuste em benefícios do INSS injetará 23 milhões aqui em Maceió. Militares vão à justiça contra desconto maior na Previdência. JHC, redução de tarifa não deve impactar salário de rodoviários. E a gente tem aqui, olha só, CSA vence Moto por 2-0 e garante vaga na Copa do Nordeste. Mais destaques a respeito disso, Viderlan Araújo traz daqui a pouquinho, então, tá certo? No Canal Esporte às 11h30, porque agora tem Viderlan Araújo ao vivo trazendo informações pra gente exatamente sobre a questão aí da greve dos rodoviários. Vai haver? Viderlan, bom dia para você. Já dá pra gente responder essa pergunta? Tá sim, Orlando Santos, ótimo dia para você, para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos aqui diretamente na parte alta de Maceió para trazer informações a respeito dessa paralisação dos rodoviários. Diante de tantas outras lutas que nós temos acompanhado, que os rodoviários aqui em Maceió têm mostrado, principalmente não só nas questões relacionadas à mobilidade nos transportes coletivos aqui na capital, mas também na região metropolitana, em situações de deslocamento e condições de trabalho dos rodoviários no transporte intermunicipal. Mas nós vamos conversar a respeito do sindicato, desse assunto, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Alagoas, o Sandro Regis, que vai nos explicar por que e qual a pauta que está pesando exatamente para provocar esta paralisação dos rodoviários. Bom dia. Bom dia, né? A principal pauta dos trabalhadores é o pagamento do ticket de alimentação, o plano de saúde, porque a categoria, ela hoje se encontra sem uma convenção coletiva de trabalho assinada, porque durante a pandemia, a gente fez uma convenção emergencial que teve duração até o dia 31 de dezembro. Estava garantido o ticket de alimentação, estava garantido o plano de saúde durante essa convenção emergencial. A nossa database é 1º de março. Então, janeiro e fevereiro, a gente está sem uma convenção assinada. E aí procuramos os empresários, eles falaram que, diante desse cenário todo, com a saída do auxílio emergencial do governo federal, as empresas não teriam como arcar com o plano de saúde e o ticket de alimentação. Então, o sindicato mobilizou a categoria e, com certeza, se os empresários insistirem nessa postura, não tem outro caminho a não ser uma greve a partir do dia 8 de fevereiro.
Agora, Sandro, quando se fala dessas assembleias, vocês todas as manhãs têm visitado as empresas de ônibus. Gostaria que você falasse dessa programação semanal e como a categoria tem recebido a visita do sindicato diante dessas reivindicações. A Assembleia começou ontem na empresa São Francisco, hoje foi na cidade de Maceió, amanhã vai ser na empresa Real Alagoas e na sexta-feira, por último, na empresa Veleiro. Ontem na empresa São Francisco foi aprovado por unanimidade, né? A categoria entende que não vai abrir mão do seu direito e aprovou. Hoje na cidade de Maceió foi topado 100% os trabalhadores conscientes que não podem abrir mão do seu direito. E eu espero que amanhã na empresa Real Alagoas e na sexta-feira na empresa Veleiro, também a categoria nos dê esse apoio, porque o sindicato é o instrumento de luta dos trabalhadores, o sindicato é o porta-voz do trabalhador. Então a gente está assim, mobilizado. Hoje a gente tem uma audiência já marcada agora às 9h30 com o Ministério Público, o doutor Luiz Felipe, e esperamos que ele nos conceda a resolver esse problema, né? Nos ajude a resolver esse conflito entre trabalhador e patrão. Sandro, agora uma outra colocação que eu acho muito importante para esse momento. Caso a Assembleia na próxima sexta-feira, que é a data do último dia da Assembleia, com a garagem da Veleiro, lá na empresa Veleiro, até quando vocês devem definir por essa paralisação e como será essa paralisação? Pronto, o sindicato já está avisando a categoria que a parada vai acontecer, se for para ter greve, vai ser a partir do dia 8 de fevereiro. Por que até o dia 8? Porque as empresas têm até o 5º dia útil para pagar o mês de janeiro, que é na primeira sexta-feira de fevereiro. Então, o dia 5 é na sexta-feira. Se não sair o pagamento com o ticket de alimentação e o plano de saúde pago, a categoria cruza os braços a partir do dia 8, no primeiro dia útil, que é a segunda-feira. Mesmo se tratando de uma situação que o governo estuda a retirada do ponto facultativo, então é possível que durante o período de carnaval vocês, rodoviários, estejam em greve, é isso? Com certeza, a partir do dia 8, a categoria vai cruzar os braços e, como eu estou falando, não tiver avanço, por tempo indeterminado. Como é uma questão de saúde, uma questão de alimentação, a categoria não vai cumprir aquela obrigação que é a lei, né? Que você tem que manter no mínimo 30%. É uma questão até de saúde e de alimentação. Então, o trabalhador com fome não tem como ir trabalhar. A categoria está disposta a parar 100%. A paralisação total, então, nesse caso, quando se trata de alimentação. É isso? A lei ampara isso, Sandro? Não é que a lei ampare, mas é uma necessidade do trabalhador. Porque você com fome, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai se manter no seu posto de trabalho, você sentindo fome? Às vezes a pessoa acha que o trabalhador, ele dá um jeitinho de trabalhar até para comer depois, mas não existe. Você com fome, a gente vê uma perda salarial muito grande durante essa pandemia. Salário reduzido, a empresa não pagando hora extra, e com isso o trabalhador elevou o seu individualmente muito grande. Está endividado o trabalhador. Então é mais do que necessário que agora as empresas revejam essa postura e paguem aquilo que é de direito do trabalhador. Sandro, outro tema que eu gostaria de tocar com você, que a sociedade aceitou muito bem, desde que assumiu exatamente a prefeitura de Maceió, o prefeito JHC colocou como proposta de campanha a redução do valor da tarifa de ônibus. Gostaria que você falasse exatamente como o sindicato tem acompanhado isso. Olha, o sindicato vem acompanhando essa discussão da tarifa há anos. Há 3 anos que os empresários estão com a tarifa congelada. E foi uma promessa do prefeito JHC de reduzir a tarifa de ônibus em até 30%. Ele chegou a reduzir 30 centavos. Agora, para isso, para você reduzir um preço de uma tarifa, seja de energia, seja de água, seja uma tarifa de ônibus, você tem que ter um estudo. Você vê que a energia, quando vai baixar a tarifa, o que é que o governo faz? Olha, essa bandeira agora vai para verde, diminui. É preciso botar a bandeira amarela, é preciso botar a bandeira vermelha. E tudo isso eleva o preço. A passagem de ônibus não é diferente. Então o prefeito fez um estudo, é isso que a sociedade espera que tenha sido feito, e se ele encontrou brecha, subsídio para que baixe a tarifa, mais do que justo baixar a tarifa. Uma última colocação a respeito desse trabalho que o sindicato desenvolve em lutas pela categoria.
é natural que algumas empresas elas possam também promover algumas retaliações. O ex-presidente, por exemplo, do sindicato, Elcio Ângelo, ele foi demitido por justa causa da empresa Veleiro diante dessas últimas movimentações que aconteceram por algumas reivindicações na porta da garagem. Eu gostaria que você falasse qual o apoio que o sindicato tem dado e dentro dessa imunidade sindical que é estabelecida por lei, como isso pode ser revertido, por exemplo? Por exemplo, o Écio mesmo foi demitido na empresa Veleiro por estar agindo de forma defendendo os trabalhadores, porque a empresa Veleiro colocou 145 trabalhadores para fora e mandou que os trabalhadores procurassem o governo do estado e o prefeito, porque tinham sido os dois, o prefeito e o governo, que tinha vetado a circulação dos ônibus com os decretos, né, de isolamento social. E aí o Écio, agindo legitimamente como representante da categoria, foi prejudicado com a demissão arbitrária. Mas o sindicato tem o setor jurídico, está tratando disso, e a gente tem plena consciência que a empresa agiu por imprudência, não vai ganhar essa, porque o trabalhador, o Écio, tem imunidade sindical. Com relação à retaliação nas empresas, já está acontecendo as demissões. As empresas estão botando, por exemplo, os cobradores para fora, porque em Maceió foi aprovado um projeto de lei, graças a Deus o prefeito vetou, que o usuário podia andar só com o cartão no ônibus. Agora foi vetado isso. Mas as empresas, como ainda não está sendo fiscalizado pelo poder público, está colocando ainda os cobradores para fora. Então a gente tem uma pauta também com o superintendente da SMTT essa semana para tratar desse assunto e também dessa questão da parada. Um dos pontos de pauta é justamente a fiscalização de que o passageiro em Maceió está andando ainda, sendo impedido de subir em alguns ônibus com dinheiro porque não tem um cobrador para receber. Então isso tem que realmente, na prática, funcionar. Para a gente te agradecer, Sandro, reforça mais uma vez a Assembleia, tá certo? Como será a programação e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. As Assembleias amanhã vai continuar, né? Ontem foi na empresa São Francisco, hoje foi na empresa Cidade de Maceió, amanhã vai ser na empresa Real Alagoas e na sexta-feira na empresa Veleiro. As agendas continuam. Amanhã a gente pode ter até uma surpresa diante da audiência que tem hoje com o Ministério Público, né? Ele vai tentar intermediar esse conflito com os trabalhadores e com certeza a gente pode, se Deus quiser, levar já uma novidade. Mas as agendas vai continuar. Quero comunicar, aproveitar a audiência para dizer os usuários do transporte que a Real Alagoas cobre, que é a área do Benedito Bente, Graciliano Ramos e Chaco Gomes, que amanhã os carros da empresa Real Alagoas só vão sair da garagem a partir das 7 horas da manhã, porque os trabalhadores estão realizando essas assembleias. Muito obrigado ao Sandro Regis, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários em Alagoas, trazendo vários esclarecimentos. Amanhã, por exemplo, na programação de assembleias, a garagem da Veleiro, da Real Alagoas, vai receber a presença do sindicato para poder tratar de assuntos relacionados ao corte de planos de saúde e de ticket de alimentação dos rodoviários, em mais uma luta para poder manter, pelo menos, as condições justas de trabalho dos rodoviários aqui em Alagoas. E nós, da TV Mar Canal 525, estamos acompanhando e trazendo essas informações em todos os detalhes, de forma exclusiva para o nosso telespectador. Com imagens de Márcio André, daqui a pouco nós vamos voltar ainda hoje na programação da TV Mar Canal 525 na NET Claro, com mais informações. É com você, Polani. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Ficam aí para vocês também essas informações a respeito dessa possível greve dos rodoviários aqui no nosso município. Agora a gente vai dar uma pausa a respeito disso, porque agora a gente vai conversar sobre Covid-19, né? A gente viu aí que em todo o mundo já existem variações, mutações do vírus e aqui no Brasil não é diferente. A gente já tem uma mutação, uma variante genuinamente brasileira. Quem vai conversar um pouco com a gente a respeito disso é a infectologista Luciana Pacheco. Luciana, muito bom dia, tudo bom? Tudo bem. Então, quando a gente fala sobre essas mutações, nova cepa, variante, o que a gente está querendo dizer precisamente? A gente está querendo dizer que o vírus, ele está sofrendo mutações. E as mutações fazem com que a variante possa ser mais ou menos infectante. Ou a mesma da variante inicial, né, da primeira genoma do vírus que foi detectado na China no início de 2020.
Não é mais esse mesmo genoma que tem circulado no mundo todo, isso não é só no Brasil, mas agora a gente tem uma variante brasileira que foi detectada no Amazonas, isso é um fato. Então, o vírus, ao longo do tempo, à medida que a pandemia acontece, ele vem sofrendo mutações. Os estudos mostram aí em torno de 3 mutações por mês. E essas mutações, elas são estratégias que o vírus utiliza para sobreviver. Agora, ele está criando estratégias para sobreviver contra vacinas, né? Então, a esperteza do vírus é grande, infelizmente. Pois é, quando a gente fala sobre essa nova variante aqui do Brasil, o que é que ela traz de diferente? Parece que ela é uma variante mais transmissível, como é o caso, por exemplo, da variante também do Reino Unido, não é isso? Isso. Foram detectadas 2 variantes antes dessa brasileira, que foi no Reino Unido e na África do Sul. Todas 2 parecem que causam uma transmissibilidade muito grande. Na variante do Reino Unido, rapidamente a doença voltou a se espalhar na população, a mesma coisa na África do Sul. Eles detectaram a variante lá e 3 dias depois a variante já estava no norte da África. Então, mostrando a rapidez com que ela se transmite. E a gente tem visto isso também no Amazonas. Houve um aumento muito grande de casos. O Amazonas foi o estado onde a doença se começou, em março, assim no Brasil, de uma forma muito intensa. Muita gente se contaminou naquele momento. E aí agora, novamente, com essa variante, as pessoas estão novamente se contaminando. E aí colapsou o sistema de saúde de lá, né? É uma grande preocupação. Doutora, só para a gente explicar direito, como é que funciona, como é que o vírus se comporta, essa nova cepa do vírus, como é que ele se comporta no nosso corpo para que ele seja mais transmissível? O vírus, ele tem aquela proteína, que é aquela pontinha, né, do vírus, que dá aquela característica de coroa. Ela se liga à célula por aquela proteína. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, a pontinha do vírus é a chave. E na superfície da nossa célula, do corpo humano, nós temos enzimas que facilitam a penetração do vírus para a célula. Então, o vírus entra na nossa célula, lá dentro ele mostra o seu código genético, a célula copia, ela reconhece aquilo ali, aquele organismo, aquele corpo estranho, e ela copia a informação genética do vírus e multiplica o vírus. Como se fosse uma célula, ela multiplica o vírus. Quando acontece essa mutação, é porque ocorre uma falha nessa cópia genética. Como se a gente usasse uma copiadora, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma copiadora. Quando a gente coloca o papel de uma forma mais torta, a gente vai copiar aquele material que a gente queria de forma torta, né? Sai as linhas atrapalhadas. Assim mesmo é com o vírus. Então, essas mutações parecem que elas estão exatamente nesse local da entrada do vírus. E aí, o vírus ele encontra estratégias para sobreviver na natureza. E uma dessas criar essa mutação nessa proteína de ligação, na ligação com a célula. E aí faz com que parece que ela intensifica essa passagem do vírus para a célula, para dentro da célula e aumenta a sua transmissibilidade. É isso que a gente imagina que está acontecendo, porque nas 3 cepas aconteceu isso. Essa seria a única variação que o vírus apresenta, porque a gente viu em alguns meios também de imprensa, alguns médicos de lá de Manaus, inclusive, falando sobre essa variante brasileira, dizendo que acredita que ela também é mais letal. Isso, a gente já tem algum estudo que comprove isso? Não, nem nessa, nem do Reino Unido, nem na africana, se tem certeza sobre essa maior gravidade da doença. Como Manaus sofreu um colapso, muita gente adoeceu ao mesmo tempo. Manaus sofreu um colapso da sua rede de atenção à saúde. E aí, talvez as pessoas, por não terem esse acesso, ficaram em casa, não tinham oxigênio, né, como a gente viu, uma coisa triste. E aí as pessoas agravaram em casa e não chegaram a tempo no hospital, ou seja, chegaram no hospital com um quadro mais grave. Isso é uma possibilidade. Existem muitos estudos, né, com isso é uma coisa bem recente. E ao longo do ano a gente veio estudando o comportamento do vírus, o comportamento dessas variantes genéticas. Então a gente não tem como dizer absolutamente isso. O fato é, de Manaus, que houve um colapso na rede pública, então muita gente adoeceu gravemente, mas talvez por essa
dificuldade. Não dá para a gente ter certeza ainda disso. O que a gente pode acreditar, então, que seria pela dificuldade mesmo do acesso à saúde, já que muita gente adoeceu ao mesmo tempo, né? Exatamente, que foi o que aconteceu em março do ano passado. Isso. Muita gente adoeceu ao mesmo tempo em Manaus, eles precisaram também transferir pacientes. Seria exatamente, doutora Luciana, aquela questão do pico, né? Que a gente precisa diminuir o pico e deixar ele prolongar um pouco mais, que apenas até agora as medidas de distanciamento social que podem fazer Exatamente. isso, né? Então, quando a gente fala no distanciamento social, quando se fala no lockdown, é exatamente para dar tempo da atenção à saúde, dos locais, né, da rede de saúde, se organizar para receber essas pessoas. Muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo fazem o que aconteceu agora com Manaus. Colapsa, não tem estrutura de saúde que suporte atender tantas pessoas ao mesmo tempo, com uma doença que, quando a pessoa é internada, ela não sai menos. Normalmente, a gente interna as pessoas que têm uma doença moderada a grave. Isso. Vai para a UTI, fica um tempo na UTI. Então, o tempo que o paciente fica no hospital não é menos do que 10 dias. Uhum. Na UTI, mais ou menos 20 dias. Ou seja, 15 dias a 20 dias. Você fica 15 dias, um paciente na UTI, você só roda o leito, só 2 pacientes por mês. Uhum. Né? Então, a gente não tem um número tão grande de leitos de UTI. Isso é muito difícil. Então, quando se fala em lockdown, em fechamento, em medidas de distanciamento, é exatamente para isso, para que muitas pessoas não adoeçam ao mesmo tempo, porque o vírus ele gosta de gente junta, é a forma como ele se transmite, é de uma pessoa para outra. Então, quando as pessoas se aglomeram, facilita a sua transmissão. Muita gente adoece ao mesmo tempo, procura a saúde, né, os hospitais, e aí acontece o que a gente está vendo. É preciso as pessoas terem consciência disso. Pois é, parece que está difícil, mas a gente segue então aqui no nosso papel. Doutora Luciana, quando a gente menciona a situação lá de Manaus, né? Claro que foi um momento muito difícil, tem sido ainda assim um momento difícil lá para aquele município, lá para o estado do Amazonas de forma geral, e a gente precisa, é claro, contar com a solidariedade de outros estados para que a gente possa dar vazão a esse grande número de pacientes adoecendo, né? Mas à medida que a gente conta com a solidariedade de outros estados, como é o caso aqui do estado de Alagoas, que recebeu 14 pacientes e agora mais 16, a gente fala também da expansão desses pacientes, desse vírus em outros estados, dessa nova variante do vírus em outros estados. Isso é preocupante, a gente já saber que a gente tem pessoas com essa variante do vírus circulando aqui no estado de Alagoas, por exemplo? Sim, a gente acredita que os pacientes vieram diretamente para as unidades hospitalares, né? Aqui o Hospital Metropolitano, o Hospital da Mulher e ontem o Hospital Universitário. E nos hospitais, as medidas de proteção, elas devem ser seguidas rigorosamente. O que a gente não vê acontecendo com a população geral, a gente vê acontecer dentro dos hospitais. Então, é preciso que usem os equipamentos de proteção individual, a máscara, os aventais, e ao sair dali, façam sua higiene para que evitem levar o vírus para suas casas. Isso a gente já deve ver acontecer. Agora, a gente pode receber essa variante através dos turistas, né? Nosso estado é um estado com um turismo bem forte, nós estamos na época do turismo ainda, né, janeiro, e as pessoas estão viajando, as pessoas não estão muito preocupadas. Então, conheço pessoas que viajaram para o Amazonas agora, antes de acontecer isso, mas eles tinham ido para o Amazonas e voltam, podem estar contaminados. De passagem, viajaram para fazer turismo. Para fazer turismo, né? Então, as pessoas parece que não estão vivendo a pandemia, estão vivendo um tempo de antes que vai ser difícil voltar ao normal, pelo menos eu não espero até 2022. Pois é. Doutora, eu queria que a senhora pudesse ficar um pouquinho aqui com a gente, para a gente fazer a leitura do boletim que a gente faz diariamente aqui no estúdio, né? Já mostrando para vocês, então, como é que está a situação da Covid-19, dessa pandemia, tanto no nosso país quanto no nosso estado. A gente confere aí também na telinha de vocês. Inicialmente, a gente tem aqui os dados do Brasil, já de Alagoas aqui, perdão, a gente tem, desde o início da pandemia, são 115.383 pessoas infectadas oficialmente com essa doença. Desse número, nós temos 110.050 pessoas que se recuperaram e em 24 horas nós temos aí um número de 547 novas pessoas, novos casos que se infectaram com a Covid-19 aqui no estado.
E nós temos aí também, infelizmente, um número de 9 óbitos, de 9 pessoas que morreram em 24 horas. O que tem chamado a atenção para a gente aqui é que a gente tem visto esse número se repetir já em quase uma semana. Mais de uma semana. 9 pessoas que têm morrido com o novo coronavírus aqui no estado diariamente. Isso. E a gente mostra também aqui o total, então, de vidas perdidas para a Covid-19. Deixa a gente ver, era o anterior, o de Alagoas. Tem como a gente mostrar? Isso, e o total de óbitos, então, de vidas perdidas para a Covid-19, nós temos aqui no nosso estado 2.701 vidas perdidas para a Covid-19 no estado de Alagoas. E aí agora sim a gente mostra a outra imagem, mostrando aqui para vocês as informações do Brasil. Desde o início da pandemia, 8.933.356 pessoas se infectaram com a Covid-19 oficialmente. Vale a gente lembrar sempre que é oficialmente, porque muita gente adoece e fica em casa. Muita gente acaba não entrando mesmo nessa estatística, né? Dessas, 7.798.655 já se recuperaram da doença. Em 24 horas, gente, olha só como esse número tem crescido, né? Em 24 horas, 61.963 pessoas se infectaram com a doença. Ou seja, nós temos 61.963 novos casos dessa doença em 24 horas. E, infelizmente, aí o número de 1.214 vidas perdidas. A gente não pode se acostumar com esses números. Eu sempre digo aqui, doutora Luciana, que quando cai um avião, todo mundo fica estarrecido com o que acontece, né? Isso. E a gente tem visto aí um número de 9 aviões por dia ou mais, que isso cair aqui no nosso país. A gente não deve se acostumar com essa situação. Desde o início da pandemia, nós temos mais de 218 mil pessoas que morreram por conta da Covid-19, mais precisamente 218.878 vidas perdidas para a Covid-19. É uma pena, é uma preocupação, e é por isso que a gente faz sempre o nosso papel, que a gente conversava aqui em off, né? Às vezes cansa a gente tanto pedir para vocês que cumpram com as medidas sanitárias necessárias, distanciamento social, uso de máscara, cuidado, gente, porque não tá para brincadeira, né, doutora? Exatamente. O Brasil é o segundo país no mundo com número de óbito e o terceiro em número de casos, né, seguido Estados Unidos, Índia e Brasil. E número de óbitos é Estados Unidos, Brasil e Índia. Então, é uma quantidade muito grande de casos. A gente não vê em países que utilizaram uma política diferente. Não posso negar isso aqui, né? Então, países que utilizaram uma política mais forte de distanciamento social, de testagem maior de casos, e agora já de vacinação, mudaram bastante a história da pandemia. E aí, diferente dos Estados Unidos, um país tão desenvolvido, mas que negou a doença no início, né? E a mesma coisa no Brasil e na Índia, parecido com o Brasil, pois é. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta trazendo mais informações daqui a pouquinho.